Bom dia, nono, aula de matemática, finaleira da unidade 2, ali na página 57, nós vamos ver os últimos exercícios de sistemas de equações. Se Deus quiser, a gente já passa para a unidade 3. Hoje é dia 5 de outubro de 2020 e agora eu vou para as dúvidas, aula apresentada. Vamos ver as dúvidas, porque vocês já tinham o gabarito, né, dos exercícios, certo? E vamos para as dúvidas então. O que vocês têm de dúvida nessa página 57? Eu indiquei como é que faria o exercício 6, eu acho, e o exercício... Eram só dois exercícios, o 6 e o 7. Pergunta, pode perguntar. Quer perguntar no privado? Pergunte, não tem problema. Quer abrir o teu áudio? Abre o teu áudio. Tá? Todo mundo conseguiu fazer o exercício 6? Sim ou não? Sim. Conseguiu? Beleza! Chegou no resultado ali então, Maria? Nos mesmos, os dois. Do item A, dos dois? Boa! Aham. Olha, então tá muito bom isso então. No início eu não entendi muito certo, depois eu consegui resolver. Tu conseguiu, mas isso é muito bom, Maria. Deixa eu ver os outros. É que tu também, né? Tu tá toda hora fazendo, né, Maria? Vou perguntar para alguns colegas teus aí, vamos ver como é que eles estão. Hein, Érico? Como é que tá? O Érico só me deu bom dia. Tudo tranquilo? Conseguiu encontrar os resultados, Érico? Me deixa tranquilaço assim, Érico. E a Rosana, conseguiu? Conseguiram? Tá tudo bem? A página é a página 57, Rosana. Eu deixei os exercícios 6 e 7 para vocês desenvolverem e já tinha colocado o gabarito para vocês também, tá? Para ver se vocês iam ter dúvida dos exercícios, sim ou não, ali. Como é que foi? Fala aí para mim. Lembrando, né, que a matemática tem que praticar, não adianta. Matemática tem que praticar. Tá? Eu gosto, assim, ó, de história, por exemplo, mas história tu dá uma lida, né, muitas vezes começa a conversar com aquilo que tu faz e tu consegue lembrar e mesmo assim tu tem que escrever, né? Tem que saber, tu tem que desenvolver a escrita aqui, né? É importante isso. Mas matemática não adianta, tem que praticar, se tu não praticar, né? Vai fazer o quê? Daí não faz. Se tu não pratica, fica pensando assim, ó, entendi o que o professor... se tu diz assim, ó, o exercício eu consegui, entendi o que o professor fez e fica só na tua mente ali e tu não pratica, daí é complicado. Olha, a Rosana disse assim, o exercício 7 eu fiz normal, conseguiu? Então, ô senhor, agora que me lembrei, não consegui responder o item C, tá bem? Muito bem, eu verifico contigo então, Maria. Beleza, Rosana, tranquilo então. Então agora tu tá me dando mais tranquilidade então. Tô ficando mais tranquilo. Vamos verificar o item C, né? Muito bem. O item C dá 6, né, Maria Fernanda? Vamos colocar aqui. Tá, beleza. Vou colocar aqui o item 6. Desculpa. A Prefeitura de Termópolis deseja ampliar uma praça que tem área de 416 metros quadrados. Então, só a praça tem 416 metros quadrados. O formato retangular da praça será mantido, mas terá uma faixa de 4 metros de largura a mais em cada lado. Dessa maneira, sua área aumentará 424 metros quadrados.
Então, se ela tinha 416 metros quadrados, eu tenho que somar 424 para ver a área total. Certo? A área total, então. Veja o esquema a seguir com a indicação de como será a ampliação. Então, no esquema a seguir, então é 416, 424. Ok? O desenho está aqui, ó. Então, o que nós temos? Nós temos a praça, né? Isso aqui, a área dessa praça aqui é 416 metros quadrados, tem X de comprimento e Y de largura, certo? E junto com essa faixa aqui, ó, de 4 por 4 por 4, junto com essa faixa, ele vai aumentar, então, o terreno aqui vai ter os 416 mais os 424. A pergunta é, no item C, nessa área ampliada, a prefeitura vai fazer uma ciclovia. Qual será a área da ciclovia? Então, o que foi ampliado? Essa parte cinza aqui, tá? Ele quer saber que área tem essa ciclovia, essa parte aqui, certo? Então, a resposta desse aqui, eu acho que ele já está aqui no próprio enunciado, né? Porque ele diz assim, ó, aumentará essa parte aqui, ó, que está sendo aumentada, são os 424 metros quadrados. Tá? Então a resposta aqui no item C, a área dessa ciclovia será 424 metros quadrados. Por quê? Porque tu tinha 416 de área, aumentou 424, tudo tem 800 e quanto? E 60, né? 860 metros quadrados. A ciclovia é a área toda retirando os 416. Se tu pega a área do terreno todo e tira os 416 da praça, sobra só essa faixa aqui da tua ciclovia, que vai ser os 424 metros que foram aumentados. Tá? Tá. Alguma dúvida ainda? Pode perguntar se não entendeu. Tá? Que é a ciclovia, né? Olha, os 424 metros quadrados corresponde à área aumentada, que é a ciclovia. Na verdade, a ciclovia é aquela área aumentada. Sim, Maria, conseguiu? Agora eu consegui entender. Tá bem. Só deixa eu verificar aqui, porque às vezes eles colocam umas perguntas assim que a gente fica até desconfiado. Eu entendi qual foi a tua situação, mas é isso mesmo. Deixa eu ver aqui, o item C, a área da ciclovia é a área ampliada, ou seja, 424 metros quadrados, sim. Muito bem. Ninguém tem dúvida no exercício 7, então? O João Vitor, tranquilo, o exercício 7, a Késia, tudo bem? O Bernardo não está mais aí? Caiu o Bernardo? Ô, Sônia, Pois não. tu lembra que tu colocou o Y2 igual a 14, o Y igual a 14 de novo? Eu não consegui encontrar esses. No exercício 7 ou no 6? 7. No 7, só um... Tipo, que é 8 metros, eu consegui encontrar. O 6 também. Uhum. Tá, só um pouquinho. O problema é que eu não consigo encontrar é o Y. Tá, só um pouquinho que eu já volto aí. Retornando a gravar, então. Então, o que nós chegamos, né, do nosso sistema de equações aqui, da 7, é que o produto, fazendo as substituições, o produto
de x e y tem que ser 48 e o y tem que ser 14 menos x. Substituindo, a gente encontra dois valores para x, né? 6 ou 8, né? Se o x for 6, o y dá 8 que a gente calcula aqui. Se o x for 8, o y dá 6. O desenho que nós colocamos para fazer a piscina diz que o comprimento é maior que a largura, pelo nosso desenho. Então, o que faria sentido de resposta para nós, pelo nosso desenho, é que o x tem que ser 8 e o y 6, comprimento e largura. Mas, como o problema ele não mostra nenhum desenho, certo? Ele admite essa resposta também, né? Ele admite que o x pode ser de medida 6 e o y de medida 8. Então, são essas duas as soluções, certo? Maria, tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então tá, né? Terminamos. Daí depois vem eu não sei se o tratamento da informação aqui ele está descontextualizado. Daí tem as atividades, né, da unidade, que isso aqui já está em tarefa, né? Não se preocupem, durante essa semana aí eu já vou abrir a correção, tá? A gente vai ter tempo para fazer essa correção e provavelmente outra correção ainda, não se preocupem, tá? Porque a gente recém vai iniciar a unidade 3, então a gente tem tempo ainda de fazer e refazer algumas coisas, tá? Se vocês quiserem já ir estudando, quem acabou não entregando, não se preocupa, vai pegando a partir da página 63 ali, pode ir fazendo alguns exercícios ali como uma autoavaliação, né? Não te preocupa que eu vou reabrir. Eu tive alguns pequenos imprevistos nessa semana passada. Um deles foi a quebra da tela do meu celular ali. Eu tive que resolver. Graças a Deus deu tudo certo, resolvi. Esse foi um dos problemas. Mas durante essa semana aí eu espero reabrir para vocês. Quero dar o feedback de quem já entregou. E daí depois eu reabro. Na verdade eu reabro em um outro formulário. E daí esse formulário vai ser o formulário de correção. Então tá, né? Vamos lá para a unidade 3. Era disso que eu estava falando? Era disso que eu estava falando. Vamos lá para a unidade 3. Vamos ver agora aqui no sormário. Vamos ver no sormário. Agora tem algo mais geométrico, né? Nos nossos cálculos. Isso aqui é bem interessante. A semelhança, né? A proporção e tudo mais. A vida, o universo e tudo mais. Então tá, o que a gente vai ver? Proporção e semelhança entre segmentos, na verdade. Ali na página 6. A gente vai trabalhar sobre proporcionalidade em segmentos, né? Muito utilizado no sormário. Muito utilizado aqui a proporcionalidade para fazer desenhos, né? Fazer representações, por exemplo, maquetes, né? São coisas interessantes. Fazer maquete, por exemplo, um projeto, né? Então a proporção e a semelhança ali, né? A semelhança a gente vai ver em figuras geométricas, né? Mas a proporção ela dá esse pontapé inicial para tu fazer projetos. Vamos na página 6 então, ver então a proporcionalidade. Retomando os conceitos de razão e de proporção. No dia a dia, há várias situações em que empregamos o conceito de razão. A palavra que vem do latim ratio,
e significa divisão. Então, quando comparamos duas quantidades ou medidas por meio de uma divisão, o quociente dessa divisão recebe o nome de razão. Tá? Então, o resultado da divisão é a razão. A razão entre dois números A e B, o B não pode ser zero, né? A gente não divide por zero. E nessa ordem é o quociente A e B. Então, é o quociente A sobre B. A sobre B, a gente tem que entender o que representa A sobre B. Tá? Embora a gente diga A dividido por B, tá certo? Não está errado dizer A dividido por B. Esse símbolo A sobre B é assumir que existe um resultado da divisão desse número A sobre B. Tá bem? Pensa comigo, ó. Eu tenho nesse segmento aqui, olha só, quando tu trabalha só com números naturais, quando a existência de números é só os números naturais, pensa nessa divisão 3 dividido por 2, ou seja, tu só conhece números naturais, o teu pai, a tua mãe, né, o teu chefe, sei lá, chega e diz assim para ti, ó, pega esses 3 palitos aqui, eu quero que tu faça grupinhos de 2, feixes de 2 em 2, pares de palitos. Tu consegue fazer? Sim, eu vou dividir 3 de 2 em 2, dá um feixe, 1 vezes 2 dá 2, e, mas só um pouquinho, olha só, resta 1. Resta um feixe, certo? Daí tu chega à conclusão, só um pouquinho, não existe então a divisão 3 por 2. Claro, a divisão inteira 3 por 2 não, mas pensa comigo, se tu pegar isso aqui que restou e dividir pela metade, bom, daí não é mais inteiro, vai ser quebrado, né? Tu vai quebrar isso aqui, ó, o que era natural, o que era inteiro, tu vai quebrar. E daí tu tem que ter outra anotação. Pensa em questão de medida, existe dividir 3 em 2 partes iguais? Sim, por exemplo, aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2 e aqui está o 3, certo? Pensa comigo assim, ó, tu consegue dividir essa distância em 2 distâncias iguais? Com certeza tu consegue dividir essa distância aqui, ó, de 0 a 3 unidades em 2 partes iguais. Existe um número que é o resultado da divisão de 3 por 2. Embora inicialmente eu conheça só os naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas eu consigo, se eu pego um compasso, eu consigo localizar perfeitamente a metade entre 0 e 3, a metade de 3, certo? Eu pego a ponta seca do meu compasso, coloco aqui, ó, por exemplo, certo? E a outra ponta que risca, eu coloco aqui, ó. E daí eu faço assim, ó. Eu faço assim, certo? Com o meu compasso, risco assim, ó. Ok? E depois eu troco, boto a ponta seca aqui. E daí a outra ponta vai ficar aqui, certo? Porque a distância é 3, eu não posso perder a medida do meu compasso. E daí ele faz assim. Ok? E daí eu passo uma reta perpendicular a essa aqui, ó. Aqui. E não é difícil, é só repetir isso aqui que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Se eu fizer aqui embaixo, daí eu vou unir esses 2 pontos aqui, ele vai passar bem pela metade aqui. Eu consigo dividir a medida 3 em 2 medidas iguais? Sim, consigo. Se eu traçar aqui, ó, a reta que passa por esse ponto e por esse ponto aqui, dá bem na metade entre 1 e 2. A metade de 3, então, existe? Sim.
Então eu admiti que existe a divisão de 3 para 2. Tá, mas que número é esse? Bom, eu não conheço, até agora eu não conheço. Claro, nós já conhecemos, porque a gente já estudou os números inteiros, os negativos, os positivos, os zero, os racionais, aqueles que são representados através de divisão, os irracionais nós já apresentamos, já entendemos, os reais, né, que é o conjunto de tudo, a gente já conhece, a gente já sabe que existe entre 1 e 2 infinitos números, certo? E que a localização de 3 dividido por 2 é esse número aqui. Daí tu chega e diz assim, ó, tá, eu sei que ele existe, porque existem infinitos números entre 1 e 2, eu consegui localizar a metade do percurso da distância entre 0 e 3. A metade do percurso da distância entre 0 e 3 está aqui. Eu consegui localizar, mas que número é esse? Daí a pessoa chega e diz assim, ó, olha, vamos fazer o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que admitir que esse número existe, tá? Esse número existe. Ah, mas que número é esse? Não sei, não vamos nos preocupar agora. A gente vai se preocupar em dar uma notação para ele. Que número é esse? É aquele quando eu pego 3 e divido por 2. E daí, então, eu falei tudo isso só para te dizer que esse símbolo aqui, ó, é admitir que existe a divisão de 3 por 2 e que num primeiro momento tu não está preocupado em dizer que número é esse. Tu pode até comparar esse número é maior que 1, menor que 2, e é fácil verificar isso, né? É fácil verificar que 3 dividido por 2 é um número que está entre 1 e 2, ó. 3 dividido por 2 é maior que 2 dividido por 2 e menor que 4 dividido por 2. Ó, 3 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá exatamente 1 e 4 dividido por 2 dá exatamente 2. 3 sobre 2 está nessa região entre 1 e 2. Ah, mas daí tu quer assim, ó, tá, mas eu quero posicionar melhor ainda, não basta me dar uma região entre 1 e 2, eu quero uma medida para esse número aqui. Bom, se pegar 3 dividido por 2, né, dá uma vez, dá 1 inteiro, 1 dividido por 1 vezes 2, dá 2 e resta 1. Então, 3 dividido por 2 é igual a esse inteiro aqui, ó, 1 inteiro, e ainda resta 1 para dividir por 2. Então, parece meio redundante, né? Mas tu chega e diz assim, ó, a distância entre 1 e 2 é de 1 unidade, tu divide ela pela metade e tu encontra a localização desse número 3 meios. É 1 e mais meia caminhada até o 2. Está ali um número, né? E se tu usar número decimal, tu vai ver que esse número é 1,5, que é o que a gente utiliza. Então, esta notação aqui, ó, é assumir que existe o resultado da divisão, tá? É muito mais do que uma fração, um número dividido por outro. É tu chegar e dizer assim, ó, existe, então eu vou dar esse símbolo para ele, tá? E tá, claro, por trás de todo esse símbolo tem todas essas ideias. E o que isso tem a ver com proporcionalidade? Bom, a proporcionalidade ela vai chegar fazendo comparações com essas medidas, tá? Fazendo comparações com essas medidas. Então tá, é o quociente, né? É o resultado da divisão de A por B. Vamos ver a primeira situação então comigo, por favor. Tá? João trabalha em uma empresa de entregas e trocou sua moto antiga por uma nova. Segundo informações do fabricante da nova moto, o consumo médio de combustível é 40 km a cada litro que ele coloca ali. A cada litro que ele coloca no tanque da moto, ele consegue percorrer 40 km.
Aí eu tinha uma moto que era 35 km por litro. João percorre 160 km por dia. Então, é proporcional o uso à quantidade de litros, certo? Pensa-se que é proporcional. Pensa que é proporcional. Tu faz um cálculo para fazer estimativa. Nesse tipo de caso, tu faz estimativa. Pensa que é proporcional. Porque se tu pensa que o peso, por exemplo, influencia no consumo de combustível, vai dar um problema sério, né? Porque enquanto tu tá andando de moto, tu tá variando o peso. Como? Tu varia o peso quando tu... Ah, sim, tu emagrece enquanto... Andar de moto causa emagrecimento. É isso que eu tô falando? Sabia que andar de moto, andar de carro, né, acaba variando, provocando uma variação no peso? Sabia disso? Sabia ou não sabia? Tá, ninguém tá me respondendo aí. Não estão achando estranho isso que eu tô falando? Ninguém não sabia? Varia o peso. Varia a massa quando tu anda de carro. Então pensa assim, ó, um carro pesado, vamos pensar que um carro pesado consome bastante gasolina, né? Daí tu não vai ser 40 km por litro, vamos dizer que vai ser 30 km por... Uma moto, né? Uma moto. Se uma moto está bem pesada, ela vai consumir, digamos, 30 km por litro, só para exagerar, tá? Claro que não chega a isso. Se ela faz 40 km por litro, por litro, a variação, assim, ó, para uma moto muito pesada, não vai ser de 10 km por litro, né? Não vai ser uma variação de 10 km por litro, mas presta atenção aqui, ó. Vamos supor que uma moto bem pesada, nas condições normais ela consome 40 km por litro, nas condições normais, ela não está pesada. Agora, ela estando muito pesada, ela vai gastar, digamos, 30 km por litro, um exagero, tá? 30 km por litro. Como é que ela pode variar o peso ao longo do percurso? Muito simples. Muito simples ela variar o peso. Quando tu vai no posto de gasolina, tu não abastece o tanque não influencia no peso da gasolina, na massa, né? De tudo ali, influencia, certo? E quando quando tu sai de moto, aquele peso a massa vai diminuindo, tu vai largando massa, né? Tu vai queimando ali o combustível e a massa vai saindo pelo cano de descarga. Então tu varia a massa. Então, só para a gente entender, na verdade, que a vida não funciona de forma proporcional. As coisas não funcionam de forma proporcional. Um dos maiores estudos matemáticos que influenciam isso e que vocês estão vendo só a base dele é o cálculo, né? É o estudo matemático de cálculo. Ele fala justamente isso para ti, ó. Nem tudo são flores, nem tudo se resolve através de regra de 3. E por isso, na verdade, o cálculo foi um grande advento, né, da história do homem, né? Então, por isso, pelo menos para a gente saber que existe e as coisas não funcionam na natureza, no universo e tudo mais, através de uma regrinha de 3, tá? Através dessa simples proporcionalidade. Pode pegar um exemplo bem simples como a utilização do consumo de combustível de uma moto. Por isso que ele fala assim, ó, consumo médio, tá? 40 km por litro, porque não é em todo instante que ele vai estar nessa taxa aqui, ó, de 40 km por litro. A gente faz estimativa, tá? Porque no tempo todo que tu tá andando de carro, andando de moto, andando de avião, né, tu tá variando a massa. Ah, quer ver? Os foguetes são
os casos mais claros disso tudo, não é? Ele varia muito, porque os foguetes mais antigos, agora esses SpaceX, eu não sei como é que funcionam, né? Mas os mais antigos, né? Na década de 70 ali, que levava o homem à Lua, 90% do foguete era combustível, era massa de combustível, entende? Então, tu ia para o espaço, perdia muita massa, variava muita massa, muita mesmo, perdia esses 90 litros, né? Um ônibus, né? Varia, um caminhão varia a massa e tudo mais. Bom, João percorre cerca de 160 quilômetros a cada dia, de segunda a sexta-feira, 5 dias, e 80 quilômetros ainda no sábado. Desculpa. Ele quer saber quantos litros de combustível vai gastar por dia com a nova moto, tá? Quer dizer, ele quer fazer uma estimativa. Para resolvermos essa situação, para resolver essa situação, João deve perceber que as grandezas quilômetro e litros são proporcionais. Quanto né, vai ver a variação numa grandeza que é litro, né, e a outra é quilômetro, é isso? A variação no litro e a variação no quilômetro varia, enquanto uma varia, a outra varia de forma proporcional, né? Ou seja, se ele dobrar a quantidade de quilômetros, por exemplo, que precisa andar, a quantidade de combustível em litro também dobrará. E se quadruplicarem os quilômetros, a quantidade de combustível também quadruplicará. Então, ele pode comparar quilômetro em quilômetro e litro por litro. Tá? Ele pode fazer a comparação, isso aqui é uma taxa de variação, né? 40 km por litro, mas ele poderia comparar as coisas nas mesmas grandezas, né? A distância em relação à distância e a capacidade em relação à capacidade. Tu já vai ver o que é isso que eu estou te falando. Podemos escrever essas igualdades da seguinte forma. Esta é uma forma de escrever. A distância de 40 km por litro, de 40 km fazem 1 litro. Então, a distância de 80 km se faz em 2 litros. Dividindo 40 por 1, tu tem 40 km por litro. E se tu dividir 80 km por 2 litros, 80 por 2, 40 km por 1.